A gente está começando uma série de vídeos que a gente vai se debruçar sobre literatura, sobre como que a gente sabe se uma coisa é boa ou não. Né, Tati? Isso acho que é a primeira coisa que a gente tem que começar. O que é Eu gosto, acho o que que é opinião? Porque muitas pessoas ficaram magoadas com a gente no vídeo passado, que a gente falou que Chico Buarque era melhor que sertanejo, e aí, por que que a gente está falando isso? Não é porque eu gosto de Chico Buarque e não gosto de sertanejo, apesar de ser verdadeira essa frase, mas é porque tem uma reflexão, uma longa reflexão de como a gente analisa uma obra. exato. Porque a gente não pode mais deixar nesse território do tabu você falar que determinadas coisas, determinadas produções são ruins e É. que isso não impede você de gostar delas eventualmente, né? Parece que todo mundo fica super ofendidinho com, ai meu Deus, eu adoro sertanejo universitário, e alguém fala, mas é ruim isso. Tudo bem, você pode gostar, mas você ter esse senso crítico faz bem, né? Bom, hoje a gente vai partir, como a gente falou, a gente está tentando fazer vídeos meio casados, assim, né? No sentido de juntar o Poesia Foda da Semana. Primeiro para dar uma bombada no Poesia Foda na Semana, né, Tati? Porque você viu que tem muito menos visualização no Poesia Foda da Semana do que nos outros? Tem, mas as pessoas ouvem por mais tempo. É, sim, pelo menos tem que ouvir a poesia toda. Eu acho que a gente pode levar um tiro no pé em vez de bombar o Poesia Foda por semana, todos os nossos vídeos terem pouca visualização. Mas é um É, risco que se corre, não é mesmo? qualquer coisa a gente muda o rumo de novo. A gente vai partir de uma questão que tem no Filosofia da Composição, do Paul, que é um texto que ele explica qual foi o processo de elaboração do Corvo, do texto que a gente fez depois da Fada da Semana. Então, eu já digo que se você não viu, vai lá e veja. Se você viu, já aproveita e dá um like aqui. Olha como ela tá blogueirinha no meio do vídeo. Já dá um like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a Tati, por exemplo, não ativou o sininho do canal. E aí ela sempre fala, ué, o vídeo saiu, você nem me avisou. Eu falo, ativa o sininho que você fica sabendo. Tati, do que se trata a filosofia da composição? Vai lá. Então, Filosofia da Composição é um texto no qual o Edgar Allan Poe explica qual foi o processo pelo qual ele escreveu O Corvo, que é um dos maiores poemas da língua inglesa, né? E ele sabia mais ou menos disso, né? Ele é bem vaidoso no texto, inclusive. E ele fala da maravilha que seria se todos os poetas, todos os autores conseguissem, de fato, remontar o O seu processo de processo de... composição, né? Exatamente. E ele tenta fazer isso, né? Ele Uhum. tenta fazer uma espécie de passo a passo de como ele escreveu O Corvo. Então, pensando qual o efeito que ele queria produzir, qual o tamanho que teria o poema, de onde ele parte, como que ele escolhe o tema e assim por Uhum. diante. É muito legal o quanto de explicitação de uma intencionalidade que ele tem, né? Ele vai explicando tudo é intencional. Ele tira da frente toda a ideia de inspiração. Eu acho que é bem interessante, porque o Poe faz parte justamente do movimento literário que instaura esta imagem do poeta, do escritor, do artista como um gênio solitário, tocado por um espírito divino que faz com que ele escreva maravilhosidades sem nenhum esforço, de alguma maneira, só fundamentado na sua experiência pessoal, em geral, no romantismo, uma experiência de dor, de sofrimento, de Uhum. angústia, de idealização, paraná. E, no entanto, ele, nesse texto, ele, de alguma forma, dialoga com esta imagem. E justamente ele, que tem toda a fama, inclusive uma biografia de gênio doido. Mas no texto ele vai falar, não tem uma loucura aqui, Tem não tem método, uma... né? Tem método. O Poe e o romantismo que ele representa, tão movimentados, tão intensos nos sentimentos, mas o Poe revela que, ainda que seja um texto, pode ser até ficcional, não Eu importa. acho, a minha teoria é que é ficcional mesmo. Tanto que eu brinquei, assim, na verdade parece mais a composição de uma filosofia, né? Do que a filosofia da Exatamente. composição, né? Mas o que eu acho interessante é e é isso que eu acho que a gente queria aprofundar nesse vídeo aí,
é que um dos pressupostos que a gente tem quando a gente vai entender o que é arte é entender, e isso é um ponto de vista de uma pessoa que trabalha com arte, é entender que a arte, sim, é um trabalho. E eu acho muito importante a gente entender isso nesses tempos, onde voltou a moda achar que artista é um bando de vagabundo, né? E a arte é um trabalho, talvez não como outro qualquer, talvez tenha especificidades, mas não melhor que outro qualquer e não menos trabalhoso, entendeu? Então, eu acho realmente que as pessoas acham que eu vou escrever uma poesia, que eu tenho que fazer? Sei lá, deitar na rede, olhar para a lua e esperar a inspiração vir. Isso não acontece. De todos os processos que eu acompanhei, de tudo que eu li, de todos os processos que eu passei, do meu processo de escrita, nunca aconteceu. Acontecem insights? Acontecem insights, mas quando que acontece? Quando você está 25 horas mergulhada naquela mesma questão e uma hora você vai ter uma ideia. Agora, não dá para dizer exatamente que isso é uma inspiração louca, né? Você tá lá o tempo todo martelando, martelando, lendo um monte de coisa, vendo referência, tentando, não sei o que, não sei o que lá. Uma hora você resolve, você tem a ideia. Eu não acho que isso é inspiração, acho que isso é próprio do trabalho intelectual. Me parece que o que acontece é que você vai fornecendo, por meio do trabalho, você vai criando um ambiente favorável para que você tenha um insight, ou tenha uma inspiração, ou tenha alguma coisa, mas sem este aparato de alimentação da inspiração ou do insight, etc., não vai acontecer nada, né? Todas as coisas escritas dessa forma, escritas ou produzidas dessa forma mediúnica, sabe? Vou esperar a inspiração baixar. É assim, eu posso apostar, a não ser, eu acho que deve ter exceções, mas como a gente sabe, exceções confirmam a regra, ou confirmam um mito, né? Que a pessoa narra como é que ela descobriu X, ou como ela escreveu Y, como compôs a sinfonia tal. Ela inventa uma história de inspiração, mas alguma coisa tem ali de alimento para que essas coisas aconteçam. Não acontece do nada, não é uma dádiva do espírito, esse é o ponto. Tem um trabalho. E é nesse lance do trabalho que eu queria te perguntar umas coisas. Eu queria só falar uma coisa, assim. Eu acho que tem essa característica também de você passar muito tempo debruçado sobre isso e tendo muita referência, né? Porque a inspiração, se você não tem referência, eu tenho ideia de escrever uma grande... sei lá, eu tenho ideia de escrever uma grande peça sobre a Guerra do Peloponeso. Eu não posso esperar a inspiração, eu tenho que ler sobre a Guerra do Peloponeso, os personagens, né? Assim, eu acho muito louco isso, né? E principalmente se você pensar que um trabalho artístico pode resultar justamente de uma tradução para uma linguagem daquilo que é da ordem da experiência, seja ela uma experiência vivida, uma experiência lida, não importa, da ordem da experiência. Então, o tempo, né, de trabalho e de trabalho é enorme. Não é tipo um clique. Eu acho isso super, super importante de falar, porque em sendo trabalho, isso gera um conjunto de questões importantes, né? Eu queria falar uma coisa que a gente discutiu antes também, é que assim, o que tem que pensar é que, uma frase quase Tostines, assim, se você se dedicar muito e trabalhar muito, Ana, o que você está dizendo aqui? Se você se dedicar, sei lá, 10 horas por dia a escrever, se você ler, se você fizer tudo isso, você garante que você tem uma obra de arte? Não. Mas eu te garanto que não tem nenhuma obra de arte que não tem esse trabalho de elaboração por trás. Entendeu? Não existe. Não é uma via de mão dupla, né? Você fala assim, é diferente um livro do Dan Brown e um livro do Saramago? É diferente, gente. Não, assim, não adianta falar, entendeu? A gente tem que poder... E queria dizer outra coisa. Gosto é gosto, cada um tem o seu, mas gosto se discute sim, porque gosto também é formativo, entendeu? A gente forma um gosto. A gente é educado para ter um gosto. Então, isso é um debate muito grande também dentro das artes. Do tipo, o povo gosta disso só porque só assiste isso, ou o povo só assiste isso porque gosta disso? Entendeu?
É um dilema É um e eu dilema. acho que a gente tem que colocar isso mesmo na pauta, porque senão a gente vai estar sempre com esse tabu que eu falei no É, começo. Não posso falar que X é melhor do que Y, porque afinal estou desconsiderando esse relativismo constante, é, né, de que desconsidera indústria cultural, que desconsidera que gosto é formado, como você está falando, é, acaba sendo um problema assim, vamos silenciar essa discussão porque é. ela não vai levar a nada, isso é o papo de quem foge de debates que são espinhosos, né? Via, é isso que eu ia falar. A gente desviou pra caralho. Mas você tinha questões sobre trabalho da arte. Vai. Então, o que você está me falando é que se a arte é trabalho, e trabalho como qualquer outro, qual que é a diferença do trabalho de um cientista, seja ele das humanas, das exatas, das biológicas, não importa, e do trabalho de um artista? A gente teve essa discussão, né? O trabalho artístico é muito diferente do trabalho intelectual de um pesquisador. A diferença também é no produto que ele mobiliza, entendeu? O trabalho artístico, ele vai trabalhar. Não, trabalho no teatro, por exemplo, que é o mais fácil. É um trabalho que, se você é ator, ele é muito corporal. É um trabalho que você vai ter que mobilizar sensibilidade, mobilizar um conhecimento do seu corpo, conhecimento de espaço, né? Que símbolos você está trabalhando com aquilo. Mas isso é uma questão da matéria que ele trata. Não é diferente de você aprender muita matemática e muita lógica, entendeu? É só a diferença da matéria que você lida. Você vai lidar com sensível, você vai lidar com número. Para mim, não tem diferença. Acho que isso também faz parte da mitologia da coisa louca da arte, sabe? Você vai entrar numa pira muito louca, tal. Não no cotidiano trabalha-se tanto quanto. Eu acho que essa mitificação do artista como alguém de fato tocado pela musa, ou alguém que faz um trabalho que, de certa maneira, nem se configura como trabalho, porque, de fato, é uma dádiva divina que ele está transmitindo, ele é como se fosse o mensageiro dos deuses. Essa mitologia coloca o artista num local deslocado da sociedade, né? Como se estivesse acima, como se ele estivesse capturando alguma coisa e fosse esse Como é que mensageiro é? divino. É a antena da raça, né? Diz o Ezra Pound, um grande fascista. Uhum. Então, mas veja como é paradoxal. É justamente esse discurso de que o sujeito está acima, né? Que ele é alguém que está excluído do sistema da produção, da alienação, do capital e etc. É justamente esse discurso que precariza o trabalho do artista. Exatamente, é isso que eu tô falando. Por isso que eu fico falando que artista tem que se colocar como classe trabalhadora, sim. É classe trabalhadora. Entendeu? Não tem nada de especial, gente. Não tem nada de especial. Vocês podem achar que é especial, é maravilhoso, porque vocês veem a obra e falam, ai, que coisa linda, não sei o quê, mas é porque a gente também acha que tem mais acesso às maravilhas da arte do que às maravilhas da lógica. Eu acho que também se me apresentarem, entendeu? Porque isso foi uma discussão que a gente teve, né? Você fala assim, mas grandes obras artísticas mudaram o mundo. Eu falo, mas não mais do que o foguete, entendeu? Não mais do que a NASA, não mais do que a bomba atômica. A internet, né? Não mais que a internet, exatamente, entendeu? O ser humano muda o mundo e a arte é um produto da humanidade. É um produto do trabalho da humanidade. E ela tem intencionalidade, ela tem elaboração, ela não é inspiração só. Ela pode ser inspiração, assim como, sei lá, né? Como que um grande cientista chega a algum lugar? Ele fica pensando, uma hora ele entende algum negócio ali. Artista também. Fica elaborando e fala, já sei. Na verdade, assim, quando você pensa em artistas que mudaram, por exemplo, a história da arte, o cara, ele ficou, sabe assim, obsessivo a vida inteira com uma coisa, e uma hora ele faz um negócio que todo mundo entende o que ele queria dizer, e aí fala, mudou, mas não é que ele, naquela hora, ele concebeu. Ele estava obsessivo por aquilo nos últimos 20 anos. Entendeu? Aí ele faz um negócio, que gênio! Fala, porra, na verdade é meio burro. Ele ficou 20 anos para fazer isso, cacete.
Sabe, tipo Machado de Assis, assim. Ele tem um monte de obra antes de escrever, por exemplo, o Brás Cubas ou o Dom Casmurro. Ele vai aprendendo o que ele está fazendo no percurso de escrita dele. Aí ele escreve um Dom Casmurro e todo mundo fala, nossa, de fato, ele é foda. Só que olha tudo que ele fez antes, né? São obras... foda também. É foda também, mas, não é, mas entendeu? Não é foda no lugar do Dom Casmurro. Não vai falar que Yaya Garcia... Não é mesmo. Então. Eu acho que é uma tendência mesmo que a gente tem de desconsiderar o percurso. Essa noção de que qualquer tipo de obra, qualquer tipo de produto que seja, é resultado de tempo, é resultado de um processo, é resultado de aprendizagem, é resultado de erro, é resultado de um monte de coisa. Assim, isso acontece na ciência e tal, né? Também no trabalho intelectual. Você acha que o lance está pronto, que não tem percurso, que não tem processo. Atenção, aviso de gatinho, passou. Vai voltar? Bom. Voltou. Bom, podemos então encerrar com o rabo do meu gato? Voltamos com os vídeos, estamos aqui, assine o canal, se você quiser colaborar, você gosta dos nossos vídeos, você pode entrar no catarse.me/o mundo 2 Ana Rocha, contribuir com a gente, entrar no nosso grupo de WhatsApp, que é o grupo mais legal do mundo. Pronto, falei. Aí o link tem.